Bom dia a todos e todas. Mais do que nunca, invocando a proteção de Deus, nós vamos dar início à 5ª reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, Comissão Permanente do Poder Legislativo, que desde dezembro último instaurou, procedimento investigativo para apuração da aquisição do kit de material pedagógico intitulado Palavra Cantada, adquirido pela Secretaria Municipal de Educação, mediante processo com dispensa de licitação, no valor global de R$ 5.295,48. Eu não estou entre aqueles vereadores que costumam citar de forma reiterada a Bíblia nos seus posicionamentos. Mas acho que não é só uma verdade entre cristãos, mas é também uma verdade entre aqueles que têm compromisso não só com seus próprios currículos, mas também com o interesse da população, da sociedade, o zelo com o erário público. A máxima de João 8,32, porque em alguns processos, somente se conhecendo a verdade é que se pode, de fato, repousar a cabeça com tranquilidade no travesseiro, levantar todos os dias, continuar trabalhando, produzindo, tendo uma família, amigos, sendo alguém ativo, participativo numa sociedade como a nossa, complexa, uma cidade pujante, não é uma cidade qualquer, mas que, infelizmente, em vários momentos da história, acabou ganhando os holofotes e as páginas principais dos jornais ou as principais manchetes das TVs e das emissoras de rádio, por razões que não trouxeram necessariamente nobreza à trajetória de uma cidade que poderia estar muito mais desenvolvida do que está. E isso traz responsabilidades políticas. E todos nós que temos atuado, ou nós que atuamos há anos na vida política e pública, sabemos que as razões que motivam as coalizões de governo, as participações em governos, por vezes têm caráter técnico, por vezes têm caráter político, por vezes têm caráter oportunístico, por vezes têm viés de acomodação. Mas, neste caso, do atual governo, quando a cidade se deparou com um resultado eleitoral que trouxe um grupo novo para a cidade, portanto, difícil imaginar, naquele primeiro momento, como seria a composição deste governo em áreas, principalmente as mais estratégicas. E, do ponto de vista do currículo, da trajetória, do conhecimento, da dedicação a uma causa, que é a educação, de certa forma, para alguns, como eu, por exemplo, até surpreendeu a ida de uma profissional com um currículo tão extenso, com tanta dedicação ao longo de uma vida à educação. Independente das teses que defenda, a forma como se coloca diante de temas complexos, a educação não é uma agenda simplista, é ampla, mas inegável. Entre todos aqueles que acompanham, a educação
no estado de São Paulo e, sobretudo, na nossa região, na nossa cidade. Inegável o reconhecimento à sua trajetória, professora Maria do Carmo Kobayashi. E nós tivemos, nesses últimos 3 anos, duríssimos embates nesta casa. E é com a mesma tranquilidade que, nesta manhã, nesta Casa de Leis, nós a recebemos aqui, eu a recebo aqui, com a mesma tranquilidade e sentindo-me, de certa forma, privilegiada. Apesar da dureza com que sempre travamos aqui os nossos debates, tê-los mantido sempre no campo do debate político e da busca do melhor caminho, não só para a cidade, mas, sobretudo, na área que a senhora atuava aqui no município, neste cargo, que era uma indicação, em tese, de confiança. E sei que, às vezes, a construção no parlamento se dá pela nossa missão de fiscalizar, pela nossa missão de trazer luz a algumas questões que podem parecer obscuras, se faz realmente, às vezes, dentro de um anseio, não é, que, às vezes, pode trazer posturas menos assertivas. Não é? E, às vezes, a gente pode ter até, nessa ânsia de acertar, comportamentos ou posições que, ao longo da história, vá se mostrando errático. E, para o ser humano, é dado o direito de corrigir rumos. E se há algo que nos causou muito incômodo, foi desde o primeiro posicionamento da senhora aqui em relação a este assunto. Salvo engano, em uma reunião da comissão interpartidária, presidida pelo vereador Meira, quando eu e o vereador Borgo fizemos algumas questões, e, naquela oportunidade, o vereador Borgo, de forma mais incisiva, mas ficou, com toda a franqueza, muito claro, para mim, o desconforto que permeou as suas respostas. Ficou muito claro. Porque, isso foi um dos pontos que nos levou a instaurar esse procedimento, porque eu poderia discordar e posso discordar de decisões que você tomou, tenha tomado. Mas ali ficou algo no ar. De como se deu isso? Como se deu essa decisão? Por que essa compra? Né? E aí, vou dizer particularmente de mim, porque eu sei da sua dedicação justamente ao ensino infantil. E essa contradição me parecia saltar aos olhos, sobretudo pelo conhecimento que Vossa Excelência já tinha, naquele momento, da ineficiente estrutura que as nossas escolas ainda têm, para que algo desse vulto pudesse, de fato, resultar em algo prático para as nossas crianças e para o ensino municipal. Fiquei por um tempo pensando se a minha suposição estava no caminho certo, mas os episódios que acabaram levando à sua saída do governo, não é? E o prosseguimento das investigações aqui por essa comissão e a postura, não é, de técnicos e de outros cargos do governo acabaram sinalizando para nós de que realmente aquela intuição apontava para o caminho certo. E, por isso, a importância de recebê-la na manhã desta terça-feira, aqui na Câmara Municipal de Bauru, com toda a imprensa acompanhando. Esse é um assunto que, imagino, por tudo que a gente ouve, é um dos que mais repercutiu em todas as camadas sociais. É quando se fala de educação, não é? Interessa para o pai, para a mãe, para o vizinho, para a professora, para a diretora, para a imprensa, para a sociedade, para a classe política. Então, recebê-la hoje, professora, é para nós também uma oportunidade, não só de correção nos entendimentos que tínhamos até aqui, quanto à sua participação nesse e talvez em outros episódios que marcaram também essa casa,
como o caso das desapropriações, não é? E também uma oportunidade para que a senhora, com a mesma responsabilidade que construiu a sua trajetória e o seu currículo na academia, com a mesma honradez, com o mesmo altruísmo, com a mesma postura altiva, possa se colocar mais uma vez diante deste parlamento e da sociedade bauruense, porque essa transmissão está sendo feita ao vivo, não é? Para que as pessoas possam, aqueles que não conheciam, olhá-la, vê-la e conhecer da senhora a Maria do Carmo Kobayashi, que atuou durante esse breve, porém não tão breve, né, mas calcado aí por vários percalços, e nós possamos entender todo esse contexto. Eu sei que a senhora tem um documento que gostaria de me entregar. Se a senhora quiser, pode fazê-lo nesse momento. Um destes materiais é um ofício que passa imediatamente a fazer parte do processo 131 de 2023, que é o processo instaurado pela Comissão de Fiscalização e Controle e que investiga o assunto aqui já referido. Professora, eu gostaria de deixá-la à vontade e indagar se a senhora gostaria de fazer a senhora mesma a leitura desse material, que fique à vontade, a senhora está em casa. Eu acho que vou fazer daqui para mais maior facilidade no controle do meu texto. Bom dia. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal de Bauru, São Paulo, vereadora Estela Alexandre Almagro. Esclarecimentos iniciais. Refutei, a princípio, o convite para estar aqui hoje, por um único motivo. A forma despropositada de como fui interpelada na SEI dos imóveis adquiridos pelo município com verbas provenientes da Secretaria Municipal da Educação. Proporcionei informações que foram, sobremaneira, desconsideradas. Questionamentos tendenciosos e sucessivas interrupções impediram que verdades fossem pronunciadas. Experimentei, pela primeira vez, o arbítrio de ser cerceada no esclarecimento de situações fáticas, passíveis de comprovação e que tinham o desígnio de contribuir com as investigações. Por tais motivos, ainda que a SEI tenha sido arquivada, não posso consentir que convicções se mantivessem sobrepostas à realidade. Sou proveniente da Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Educação, como é do conhecimento de todos. Mas eu não vim aqui hoje para discorrer sobre a minha trajetória acadêmica. O meu currículo, se alguém tiver interesse em conhecê-lo, está disponível na plataforma Lattes do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. Talvez seja ele o responsável pelo convite que me foi endereçado para ocupar o cargo na Secretaria Municipal da Educação. As minhas origens remontam às salas de aulas das escolas de educação infantil do município de Bauru. A professora que habita em mim surgiu na condição de servidora. Por deferência às renúncias de uma vida em prol da minha paixão e profissão, a educação. Aceitei a incumbência de assumir a Secretaria Municipal de Educação, o que não me arrependo, em nada. Aprendi muito. Hoje sei valorizar ações que, até então, no meu escritório, estavam distantes, a qual cito, primeiramente, a questão da inclusão das crianças com deficiência. Meu último projeto inconcluso na Secretaria Municipal da Educação, no qual Unesp e Secretaria Municipal da Educação fariam uma parceria para alavancar a inclusão de todos e para todos, utilizando os conhecimentos da universidade,
por meio de seus professores, estudantes de graduação e de pós-graduação, em parceria com professores da Rede Municipal de Bauru. Protagonismo e enriquecimento dos processos de aprendizagem e ensino na educação básica, universidade e município na formação e atuação docente. Esse foi o meu grande projeto. Não foram indicações políticas, partidárias ou religiosas que me levaram à Secretaria Municipal da Educação. Sequer conhecia a prefeita eleita quando fui surpreendida pelo convite. Em momento sensível da política no nosso país, aceitei o cargo como missão, não ignorando os enfrentamentos por que passaria. Antes de aceitar o cargo proposto, realizamos 2 encontros com a prefeita eleita. O primeiro com seus pais e o segundo com o Dr. Orlando Dias, vice-prefeito eleito, momento no qual foi feito por eles uma análise do meu currículo. Os encontros ocorreram nos dias 10 e 17 de dezembro de 2020, quando tive a oportunidade, de modo especial, de falar sobre o meu projeto pedagógico humanizado como docente e que era a partir dele que pensava a educação. Algo inédito, talvez, relacionado a uma gestão de 4 anos. Tenho a honra de compartilhar cópias com esta respeitável Comissão de Fiscalização e Controle. Não é necessário teorizar em demasia sobre a sensibilidade do momento, coincidente com a minha nomeação, ante os efeitos econômicos e sociais da pandemia do Covid-19, que acarretaram reflexos insuscetíveis aos projetos pedagógicos, e assumimos o dever de suplantar. Deixo de enumerar problemas estruturais com os quais me deparei. Eram muitos. Naquele momento, a finalidade precípua era criar condições favoráveis no desempenho laboral dos servidores tão valorosos e insubstituíveis. Alguns desafios merecem ser destacados no período em que estive na Secretaria Municipal da Educação durante 20 meses. Primeiro, vacinar as equipes escolares do município, o que envolvia não só a rede municipal, mas estadual e particular. Relembro que não éramos um posto de saúde, nem tampouco um hospital, mas uma Secretaria Municipal da Educação. Com êxito, todos foram vacinados nas 2 doses, uma responsabilidade e tanto. Opor-me à implantação de escolas cívico-militares que ameaçavam projetos pedagógicos inclusivos e sem qualquer propósito para a nossa cidade. Garantir a autonomia dos servidores de carreira para a promoção dos engendramentos da Secretaria Municipal da Educação. 4. Apesar de requerer, não obtive informações do vulto financeiro da Secretaria, suportando interferências na gestão. A Secretaria Municipal de Economia e Finanças e o gabinete se limitavam a prestar informações da meta constitucional dos 25%. As pressões eram grandes e o tratamento pessoal pouco polido. A necessidade de ampliar as estruturas da Secretaria Municipal de Educação levaram-nos aos diversos segmentos da cidade, com as escolas sem sede, escolas sem condições de funcionamento ou funcionamento pouco favoráveis. A falta de manutenção que vinha falha há décadas, agravadas pelos 2 anos de pandemia, sem atividades e manutenção nas escolas. Construções paradas, o aumento da população infantil, com estudos, a partir dos dados da Central de Vagas, que apontavam o aumento exponencial das solicitações de vagas, entre outros tantos fatores. O termo de ajuste de conduta, o TAC, firmado em 2015, entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público Estadual, nos preocupava. Realizamos o maior estudo sobre as possibilidades de ampliação dos números de vagas, com reforma das escolas do município, retomada de obras paradas. Porém, somente essas ações não dariam o resultado necessário e nos mostravam matematicamente sua ineficácia. Compras de vagas também não trariam resultados, pois
conhecimentos mínimos sobre hábitos, contextos, sociologia e respeito às famílias dos nossos estudantes mostravam que essa não era uma saída, somente uma cortina de fumaça. Apontamos ainda o valor considerável da multa decorrente do TAC e os prejuízos ao erário. Estudos por nós enviados e aprovados pela Secretaria de Negócios Jurídicos sobre as vantagens de construções em light steel frame. Entre suas principais vantagens, a redução do tempo de obra, a qualidade, a padronização e sustentabilidade. Assim, como em Belo Horizonte, desde 2013, queríamos promover a dignidade do cidadão e transformar os indicadores de gestão pública. Realizamos apresentações aqui nessa casa, no plano plurianual, e, portanto, anteriormente aprovados pelo gabinete. Tanto que foram expostos em sessões públicas. Posteriormente, revogados, apontaram-nos sua incongruência. Da SEI dos imóveis. Contrariando as alternativas propostas à aquisição dos imóveis, a aquisição dos imóveis foi decisão imediata deferida pelo governo, a fim de que prédios prontos pudessem abrigar unidades escolares e segmentos administrativos necessários à Secretaria Municipal da Educação. Diferentemente do que se apresentou na SEI, coube à Secretaria Municipal da Educação indicar áreas de interesse. A seleção dos imóveis esteve a cargo do gabinete. A valoração dos mesmos coube à Secretaria Municipal de Obras. O formato de aquisição foi definido pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, de acordo com os pareceres jurídicos constantes nos processos administrativos relacionados. Em que se pese a oitiva de representantes de outras secretarias na SEI, as participações e ações foram minimizadas, inclusive dos atos decisórios. Tal equívoco merece ser sanado, a fim de que a Secretaria Municipal da Educação, doravante, não seja tida como responsável por atos administrativos praticados por outros. Por oportuno, sugiro que a comissão requeira que o poder público disponibilize cópia dos documentos relativos ao levantamento das áreas de interesse, providenciados pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação, que não contém indicação de imóveis, friso. O desgaste da SEI agravou-se por interferências ainda mais incisivas na secretaria, o que não poderia admitir. Assessor de gabinete passou a reportar-se diretamente a servidores, excluindo-me dos processos decisórios. Por vezes, sequer fui participada de assuntos. Fomos, enquanto equipe gestora da Secretaria Municipal da Educação. Da aquisição do material da Palavra Cantada. A aquisição do material pedagógico intitulado Palavra Cantada é um desses casos de inferência. Sobre a pertinência desse conteúdo, o diretor do Departamento Pedagógico foi instado a manifestar-se pelo gabinete e fez as tratativas com o representante da editora proponente. Isso é público e divulgado em jornal, não sou eu que estou afirmando. Sugiro que os nobres parlamentares, caso queiram, requisitem as listas de presença das reuniões ou reunião relacionadas às consultas aos professores sobre tal aquisição, pois são eles que se utilizarão do material no cotidiano de sala de aula. Não convalidei a pertinência do material pedagógico Palavra Cantada, ao contrário. Havia indicado outro material que inicialmente foi negado pelo gabinete. Solicitei uma nova consulta com outra justificativa para reconsideração. Entretanto, foi negado. Processo 42.230/2022. Aquisição de coleção educacional via licitação pública. Apontei sua pertinência, além dos custos consideravelmente menores. Para minha surpresa, o senhor Fábio e a excelentíssima senhora prefeita gravaram uma live no almoxerifado da Secretaria Municipal da Educação, transmitida pelas redes sociais, sobre a aquisição e a chegada do material Palavra Cantada. Sequer fui comunicada a respeito do fato. A decisão pela aquisição do material Palavra Cantada
foi deliberada diretamente pelo gabinete da prefeita. Da exoneração e as minhas considerações finais. As ingerências perpetradas por pessoas desprovidas de conhecimento técnico em assuntos relevantes da Secretaria Municipal da Educação tornaram impossível que eu permanecesse no cargo, bem como a falta de civilidade e de respeito no trato com os meus assessores, pessoa da minha confiança e do meu respeito. O projeto pedagógico que apresentei no início da gestão para a execução dos 4 anos, partindo de um diagnóstico dos nossos espaços de trabalho, jamais feito na rede municipal e entregue a várias instâncias, inclusive a essa casa, pois sabemos que as escolas são prédios e construções. Porém, quando recebem seus habitantes, ganham vida e razão de ser, e que são o terceiro educador, assim como os pais os primeiros, que confiam os seus filhos às escolas, pois acreditam na sua importante tarefa e nas experiências educativas que os farão crescer seguros, felizes e saudáveis. Os professores e a equipe escolar, que têm o papel fundamental nas experiências que proporcionarão às crianças o segundo educador, e o espaço no qual as crianças serão recebidas e desenvolverão um mundo de aprendizado de si, dos outros e do meio onde vivem. Volto ao projeto pedagógico de 4 anos. Esse, sim, foi esquecido. Não venho a essa Casa de Leis perante a respeitável comissão para exarar entendimento pessoal de legalidade ou de ilegalidade na aquisição de imóveis ou de material pedagógico. Em que se pesem os esforços empreendidos, não encontrei respaldo em colegas que integravam a equipe do governo. Há exceções, obviamente. A letargia para a tramitação dos processos suscitava a hipótese de prejuízo aos interesses da Secretaria Municipal da Educação. Nas reformas e construções, e nos estudos sobre construções de novas escolas, anseio que o atual secretário seja dotado de autonomia para deliberar prioridades da Secretaria Municipal da Educação, que os servidores sejam partícipes das ações a serem implementadas, que o Conselho Municipal da Educação e segmentos representativos possam sugerir melhorias a serem capitaneadas, a fim de que a educação não se limite ao espaço da escola, mas ao alcance da sociedade e de modo geral. Registro, por fim, que a experiência não me fez e não me faz nutrir rancor de colegas e de superiores hierárquicos. A divergência do pensamento é inerente à democracia e os governos eleitos, com respeito às leis, têm a prerrogativa de implementar suas políticas públicas. De algumas, porém, eu, Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, não participo. Muito obrigada, Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, 25 de julho de 2023. Era isso que eu tinha a dizer aos nobres vereadores. Eu acho que, com isso, eu explicito uma série de questões que pode ser que vocês não tenham entendido, mas a leitura dos nossos gestos e a maneira como nós tratamos as pessoas dizem quem somos e quando temos o poder do que fazemos com ele. Muito obrigada. Era isso que eu tinha a dizer. Secretária, vai ficar melhor acomodada aí, naturalmente. Gostaria de pedir que a senhora permanecesse com a gente por um tempinho mais. Gostaríamos apenas... A senhora traz luz a uma série de perguntas que nós faremos formalmente ao governo e a busca e diligência em torno de diversos documentos da mais alta importância que são mencionados pela senhora nesse documento. Um documento vasto, que fica à disposição dos vereadores que quiserem tomar conhecimento dele. Eu dei uma folheada, tem questões muito importantes aqui, mas se a senhora pudesse permanecer conosco um tempinho mais, somente para algumas questões fundamentais, eu agradeceria muito. Seria muito importante para a sequência desse desdobramento que nós teremos. Eu só pediria que isso não se alongasse muito, inclusive porque o Clóvis, meu eterno assessor e meu amigo, tem um compromisso
E eu também, mesmo porque isso foi colocado na minha agenda e eu tenho, hoje, como professora da Unesp, uma série de encargos. Lá, sim, eu posso realizar uma série de ações, inclusive pelo município e pelas nossas crianças e pelos nossos estudantes. Agradeço demais a deferência, professora. Uma das frases que a senhora manifesta neste ofício, e que seguramente saltou aqui aos olhos e aos ouvidos dos que ouviram atentamente, diz respeito a algo que a gente ouve, nos corredores, a gente acaba sabendo, percebendo de maneira indireta, e que falo que, com tranquilidade, tem trazido transtorno de outras ordens na gestão. Uma fala feita pela senhora aqui, as ingerências perpetradas por pessoas desprovidas de conhecimento técnico em assuntos relevantes da secretaria. E nós temos tido notícia aqui, inclusive, dessa possível ingerência também em outras áreas. De qualquer maneira, a senhora não só trouxe um documento vasto e importante, do ponto de vista da riqueza de informações e apontamento de rumos para essa investigação e da busca de documentos, mas a senhora narra um desconforto ao longo de 20 meses por uma postura de gabinete com pessoas que, de certa forma, se consideravam secretário de Educação para tomar decisões. E talvez isso justifique aquele desconforto que eu narrei aqui, quando, da interpartidária, e lhe foi perguntado aqui sobre a decisão em torno da aquisição do kit Palavra Cantada. A sua fala aqui só corrobora que o desconforto que eu senti aponta para essa ingerência. Como que se dava isso, professora? Quando tomaram a decisão do kit Palavra Cantada, a senhora foi chamada para uma reunião, foi comunicada por alguém, soube somente através da live, e a prefeita tem vários assessores no gabinete. Nós temos questionado, inclusive, a presença ostensiva de alguns deles nessa casa. Então, estamos questionando, inclusive, formalmente, a mesa da casa. E se aqui na casa a gente vê essa presença ostensiva, inclusive mudando o voto de vereadores, aí eu mesma fui eleita e deseleita para uma comissão em questão de 10 minutos, com um assédio direto e objetivo do assessor de gabinete, do chefe de gabinete, o Leonardo, que é assessor de gabinete, e do chefe de gabinete, o Rafael, naquele momento, pela mudança de um voto. E isso não é uma vez, não. A gente tem visto várias. Se é assim na casa, a gente tem tido aqui essa percepção, essa desconfiança do desabafo que a senhora aqui agora narra. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Quem era a pessoa que até a destratava, que se desentendia e era deselegante, como a senhora menciona aqui, com a sua equipe próxima de confiança, e que tomou a decisão em relação a essa aquisição? Pessoa que adentrava os limites, não estou falando em nome de nenhum secretário. Sim. Estou falando em nome de Maria do Carmo. Exatamente. A pessoa que entrava e se sentia senhor de entrar nas unidades escolares era o Dr. Daniel. Fantástico. O mesmo Daniel que nós convocamos, e, obviamente, vamos convocar de novo. E que limitou-se a um monólogo, de sim ou não. Participava de alguma coisa? Não. Tem noção dessa... Não. Participou de alguma reunião para tomar a decisão da aquisição desse kit Palavra Cantada? Não tenho conhecimento. Aliás, o mesmo que foi questionado, inclusive, pelo vereador Borgo, a ausência, naquele provocação ao MP, que, infelizmente, restou indeferida.
por conta de, em vários momentos, ter uma presença no governo quase que virtual. Mas, agora, as máscaras vão caindo. E vai aparecendo e tomando corpo aquilo que a gente só ouvia como ruído. Mas agora nós estamos falando de uma decisão imputada de forma objetiva a alguém que não tomou essa decisão, que declara de forma cristalina, aliás, parabéns pela serenidade, porque a tomada de uma decisão como essa, de falar a verdade e de citar nomes, não é para qualquer um. E é por isso que o julgamento da história costuma ser rigoroso. Omissões são criminosas. É absurdo o que a gente sabe que vem acontecendo, mas agora vai se configurando com nome, CPF e RG. Viu, doutor Daniel? Pode ir preparando-se para vir depor aqui nessa comissão. Presidente. Prefeita Suelen Rosim, pode se preparando para debater de forma muito dura com essa casa, porque essa não é a única ingerência que a Comissão de Fiscalização e Controle tem notícias desse seu braço direito no gabinete. Aliás, direito e esquerdo, que faz tudo. Inclusive adentrar o espaço que foi ofertada uma técnica. Porque você convida alguém com o currículo da professora Maria do Carmo para comandar uma secretaria, absurdo, em nome não só da população, mas do recurso que é da população. Essas decisões são administrativas, técnicas, políticas. Não é para braço direito tomar decisão sobre os rumos da cidade. Sobre enfiar 6 milhões de material de palavra cantada, como nós mostramos na semana passada, inclusive com o acompanhamento da representante do Conselho da Educação, a Yara, não tiveram nem a percepção de analisar que os notebooks doados, cedidos para os nossos professores, não têm compatibilidade com a mídia ofertada nesse material de 6 milhões de reais. Mas ganha-se nova dimensão e nova perspectiva, quaisquer investigações, doravante por essa casa. Porque ganha nome e CPF. Vereador. Obrigado, presidente. Você muito rápido. Parabéns, professora. Eu só não entendi uma coisa. A senhora disse aqui que a senhora tinha indicado um outro material mais barato e por licitação. Aqui. Né? Então, quem que indicou esse material para a palavra cantada? Isso eu não sei. Quando eu sei, eu falo. Não sei. Aliás, eu não tenho nenhuma vaga lembrança de como isso entrou pela secretaria. Eu vi quando a coisa já estava sendo analisada pelo técnico. Mas a opção da senhora era outro material. Tá aqui. Era isso que está aqui. Se a senhora quiser contar um pouquinho, porque o ofício está aqui, viu, vereadores? Desse outro processo em que a secretária, vou aqui fazer a leitura, a aquisição, é o de 28 de julho, né, professora? A aquisição de coleção educacional, um ofício da professora para a prefeita, solicitando, em atenção à orientação de folhas 283, retornamos o processo para reanálise. Aqui já é a reconsideração. Sim. Ela já tinha negado. Sim. Você quer contar para a gente, por favor? A minha preocupação maior, enquanto projeto da Secretaria Municipal da Educação, desde a minha primeira vinda, se não me falha a memória, dia 6 de janeiro de 2021, nessa casa, onde eu fui questionada sobre consertar, reformar a estação, e você se lembra muito bem, eu disse que o dinheiro da secretaria era para as escolas. Eu acredito que o espaço é o terceiro educador. Sem casa, ninguém vai longe. Né?
Então, a minha preocupação realmente era com as construções. Brinquedos, livros são objetos lúdicos, é o meu objeto de estudo. São eles que apresentam o mundo para as crianças, né? Então, são objetos que têm que ter qualidade, só que eles são como folha de papel sulfite. Estragou, perdeu parte, joga-se fora, rasgou-se, para os que menos têm os melhores produtos, né? Então, foi nesse sentido que eu apresentei, pela falta de espaço das escolas, que se fizesse um material que fosse um baú, por isso, baú literário, né, onde se constasse coleção de livros, para que as crianças a manuseassem, que se mandasse esses baús de livros em conformidade com o número de alunos da escola. Essa eu tinha conhecimento. Da palavra cantada, me passa muito pouca lembrança. Quando eu vi a questão acontecendo, já estava andando, e eu não tenho... Não foi a senhora que startou o processo, então? Não, de forma alguma. Eu não me lembro. E, ainda conversando com o Clóvis e com o doutor André, nós nos lembramos que isso não tinha sido por nós não tínhamos conhecimento. Quando a senhora viu a live que a senhora menciona no documento? Não. Antes disso, a coisa já estava andando, já estava recebendo. Já tinha recebido, já estava no almoxerifado. Inclusive, como eu vou discordar de algo que o meu chefe hierárquico assinou? Não tinha como. Essa decisão assinada pela prefeita foi posterior ao pedido da senhora dessa arca literária? Eu não vou me lembrar, vereadora. Tanto é que eu fiquei à margem desse processo, acho que uma coisa que me incomodou tanto, que a nossa memória ela é muito seletiva, né? E, nesse sentido, isso realmente me incomodou bastante. Eu deixo para vocês fazerem esse tipo de levantamento. Se há uma comissão de fiscalização e controle, compete a vocês e não a mim. No processo, o documento inicial é assinado, de fato, pelo Fábio, em abril de 2022, para aquisição do material, palavra cantada. Aí acrescenta uma justificativa, e aí, neste aqui, ele assina, na segunda fase, ele assina, e aí esse já vem com a sua rúbrica. Essa é uma decisão que já estava tomada. Essa decisão tomada, em nenhum momento, foi fruto de uma reunião pedagógica com a senhora, com a prefeita, com o diretor de departamento, para se chegar, ó, esse aqui é o rumo, nós vamos... Que eu me lembre, não. E aqui tem o Clóvis que me ajuda. Professora, o que a Estela perguntou agora, quando chegou para a senhora, a decisão já estava tomada para aquisição do material? Mais uma vez, vereador, eu não vou poder fazer essa afirmação. Eu acredito que sim, mas não é uma certeza. Não é o da senhora. Essa pergunta, a resposta tem uma exclusão. Se a decisão não foi sua, ela foi imposta para você. A senhora mencionou também as desapropriações. E aqui também a senhora fala das ingerências nas decisões. Em que pese não ser alvo desta comissão neste momento, mas é um assunto de interesse dessa casa, porque nós tivemos uma comissão especial de inquérito, bastante polêmica. E acho que também esse é um dos assuntos que marcou bastante a cidade, porque é um valor bastante considerável. Muita polêmica em tratativas de visitas, escolha, tratativas com imobiliárias, e aqui a senhora também menciona a ingerência. As visitas a cada um dos imóveis e as decisões tomadas em relação a todos os imóveis, coube a senhora, parte a senhora, a outra parte a quem? Quem que fazia as tratativas para as desapropriações? Eu explico no documento, inclusive, está aí, e eu fiz a leitura aqui, eu não vou repeti-lo. O que eu quero dizer é que, a partir de um diagnóstico da rede municipal, nós apresentamos possibilidades e as necessidades em função do levantamento que foi entregue para o Coronel Meira, os gráficos de onde nós tínhamos a necessidade de escolas.
Então, Regiões da cidade. exatamente, regiões com necessidades e próprios também. Tá, isso é um É levantamento de necessário. demanda. Então, onde nós precisamos, Então, regionalmente ou pontualmente? a minha experiência foi traumática, vereadora. A minha experiência foi traumática. Imagina. E eu acredito que compete a essa comissão de fiscalização, a partir do que eu apontei, fazer a verificação. Então, do que eu vim para falar hoje, eu acho que eu já dei a minha contribuição. E não Vereadores, gostaria mais deixa eu de só- falar nada. Professor- Eu acho que eu coloco o meu aprendizado, não me arrependo. Tive a minha família do meu lado, os meus assessores e pessoas da secretaria a quem honro, prezo e admiro. Eles foram realmente as pessoas que me deram sustentáculo, das pessoas mais simples da secretaria até os meus assessores. E a minha família, né? Que meus filhos, que são homens, eles sabiam do que acontecia. Eles só não sabem da minha vinda aqui hoje. Eu não os participei. Aliás, eu não participei a ninguém. Eu imagino, uma decisão Foi uma decisão difícil. minha, né? Inclusive porque, quando eu aceitei a secretaria, eu senti uma represália e um escárnio da academia, da universidade. Mas sair da bolha do meu escritório me fez ver a necessidade da inclusão, que seria o meu grande projeto e que eu deixo aí, semeado, porque ele não é meu. Eu fiz enquanto secretária. E o que a gente faz enquanto função pública fica para quem quiser. Tive o acompanhamento do vereador Júnior em uma série de decisões que nós tomamos de materiais possíveis, né? Então, vereadora, eu acho que, dessa maneira, saindo da minha toca, Júnior, mas você não escolheu a palavra cantada, não, né? saindo dos meus limites, saindo dos meus Para limites, descontrair. saindo dos meus limites, hoje, que é a minha casa, o meu lar, a universidade onde eu trabalho, as minhas ações, que foram retomadas a partir de novembro de 2022. Então, agora, o meu caminho é de retomar a minha casa. A minha casa, residência, e a minha casa, Unesp, Faculdade de Ciências, e com o apoio das pessoas que sempre me apoiaram, e como aqui hoje e como sempre. Professora, eu trago aqui uma frase do pastor Billy Graham, que diz que a coragem é contagiosa. Aqui ele se refere a um homem, mas uma mulher valente, quando permanece firme, as outras também endurecem. E eu sei o quanto é difícil para a senhora estar aqui hoje, mas eu confesso que eu não esperava nada diferente. Pela grandeza da senhora, pelo nome da senhora. É óbvio que durante uma comissão especial de inquérito, até pelas poucas ferramentas que a gente tem que questionar, às vezes sendo um pouco mais duro, para chegar no objetivo, que é conseguir a verdade. Desses 16 imóveis desapropriados pela Secretaria da Educação, e eu sei que o laudo não é educação, é a obras, só que 3 imóveis já apontaram uma diferença de 2,5 milhões acima do valor de mercado. O imóvel da Cussi Júnior e da Genormeira apontou 770 mil acima do valor de mercado. O imóvel da Vila Aviação, onde era o Damásio, um laudo do CAEX, do Centro Auxiliar do Ministério Público, que realiza perícias, é o órgão principal do Ministério Público, quiçá do Brasil, apontou 1,5 milhão acima. Lembra quando o corretor veio aqui e falou que era 10, 11 milhões? O CAEX falou que é 1,5 milhão que a prefeitura pagou acima. Nós aqui, nessa casa, nós temos a obrigação de chegar nesses valores, nessas situações, e às vezes a ferramenta que nós temos é o questionamento, é a forma de inquirir uma testemunha. A senhora está aqui hoje, eu sei o quanto é difícil,
mas eu sei que a senhora não aceita tudo isso que aconteceu. E era uma forma de a gente chegar nesse objetivo. As palavras da senhora aqui hoje vão ecoar no Brasil inteiro. Tenha certeza disso. Pela forma de aquisição desse material, que ficou muito bem claro. De olhar para a senhora já dá para ver. E eu nunca tive dúvida disso. A gente conversava aqui, às vezes, no corredor. Eu nunca tive dúvida da senhora e nem do Clóvis. Mas era uma forma de chegar nessas pessoas. E, para mim, presidente, está muito claro o que está acontecendo. O documento é muito cristalino. Está muito claro. Tá? Mas eu encerro aqui, dando os parabéns pela coragem, e não poderia deixar de tomar essa atitude. Se em algum momento fui mais duro com a senhora, em respeito à sua vida, a seu currículo e à sua coragem de estar aqui hoje, eu peço perdão à senhora. Tá? Parabéns. Parabéns, Borgo. Isso é muito importante. Esse grau de consciência, né, de postura, é humano. É humano. Vereadora Chiara? Bom dia a todos. Bom dia, professora Maria do Carmo, professor Clóvis. Mais uma vez, vereadora Estela, parabéns pela condução dos trabalhos na Comissão de Fiscalização. Mais uma vez, eu rendo aqui as minhas homenagens ao trabalho que tem feito, especialmente com relação à educação. Todos nós sabemos que a Comissão de Fiscalização e Controle tem sido a comissão que conduz, na verdade, as fiscalizações que depois passam para as demais comissões temáticas da Casa e que depois geram outras comissões, em especial com relação à educação. Nós tivemos a SEI das desapropriações dos imóveis e agora a SEI do Palavra Cantada. As duas comissões especiais de inquérito são resultado do trabalho que a Comissão de Fiscalização iniciou internamente. Então, eu acho que é importante a gente registrar esse trabalho da Câmara Municipal de Bauru, em especial da Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pela vereadora Estela. Eu gostaria aqui de só agradecer a essa declaração que foi feita hoje. Acho que ela traz um pouco mais de esperança a nós, parlamentares, que temos um dever de fiscalizar, de trazer luz àquilo que não é tão claro para quem está num outro poder. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aos dois e parabenizar pela coragem. Eu sei que não é fácil esse tipo de posicionamento. Então, parabéns a vocês. E eu desejo só que a condução aqui na casa, internamente, ela tenha a mesma coragem que a professora Maria do Carmo e o professor Clóvis tiveram hoje. Então, parabéns e obrigada. Muito bem, vereadora Chiara, vereador Luzila, vereador Júnior. Luzila, quer falar? Vereadora Estela, presidente da comissão, demais vereadores aqui presentes, Beriel, Júnior, locadora, Chiara, bom dia. Primeiro, parabéns pela reunião, vereadora Estela, acho que é muito importante, né, nós estarmos a todo momento aí cumprindo o nosso trabalho, né, e eu também gostaria, mais uma vez, né, de ratificar aqui, né, o meu enorme respeito e consideração pela professora Maria do Carmo e também, né, ao Clóvis, né, grandes amigos, né, que nós temos, e também, né, agradecer. Eu acho que, né, são
fatos novos, informações novas que nós recebemos, né, por parte da professora Maria do Carmo e que certamente contribui muito, né, com os nossos trabalhos, né, dão um panorama e um norte aos nossos trabalhos, né, e parabenizar, obviamente, pela coragem, né, de trazer, né, os fatos e a realidade, né, daquilo que vocês vivenciaram nesse período. Então, eu só queria, né, agradecer a presença de vocês, né, deixar aqui ratificado aqui o meu enorme respeito e consideração e também, né, parabenizar a Comissão de Fiscalização. É só, vereadora. Vereador Júnior? Fala, vai, Júnior. Bom dia a todos. Agradece em nome do Poder Legislativo essa bravura. Bom dia, presidente Estela da comissão, professor Clóvis, professora Kobayashi. Recentemente, a última vez, ela esteve aqui uns meses atrás, né, protocolando um pedido, a qual ela solicitou para nós quantas vezes ela veio aqui na casa, né, e nas audiências públicas, os temas, e a gente fez um documento até para ela constar no currículo dela. Então, é sempre um prazer recebê-la aqui, professor Clóvis. Nós tivemos uma proximidade um pouco maior durante meu período, inclusive, como líder do governo, e a professora sempre compartilhou comigo, juntamente com o professor Clóvis, com todas as pessoas mais próximas, aquilo que ela desejava fazer pela cidade, né, na verdade, inclusive, fizemos uma viagem em Itapevi para conhecer a Escola do Futuro. Então, a gente sempre procurou trazer coisas boas para a cidade de Bauru, né? Então, sempre trabalhamos nesse sentido. Algumas delas foi possível colocar em práticas, outras não foi possível, mas para nós é sempre uma honra ter a senhora aqui na casa, é sempre um prazer que a gente consiga colocar pelo menos uma daquela escola que nós fomos conhecer na nossa cidade, vai ser sempre bem-vindo. A senhora é sempre bem-vinda aqui, professora, a senhora tem a minha admiração, meu respeito pelo currículo, pelo período que nós convivemos junto, o carinho e a amizade é eterno, viu? A senhora tem a minha admiração sempre. Vai ser difícil construir escolas do futuro, né? Porque a agenda do governo parece que não aponta para essa direção, que está tomando uma gestão, inclusive, com práticas do passado. Vai ser difícil falar em escolas do futuro. Mas a gente tem sempre que exaltar a iniciativa, né? Vereador Guilherme. Bom dia a todos. Professora Kobayashi, a senhora sabe que a senhora já tinha o meu respeito por ser engenheira elétrica, que é uma coisa difícil. Se o Guilherme não falasse em engenharia elétrica, hoje não era o Guilherme. E, assim, engenheira elétrica, a senhora sabe que a senhora já tem o meu respeito. E depois de hoje que eu vi, a senhora tem mais o meu respeito ainda por querer as coisas pela verdade, né? Em busca da verdade, querer as coisas certas, querer as coisas esclarecidas, né? Então, eu só queria agradecer a oportunidade que a senhora deu como membro também da Comissão de Fiscalização e Controle e dar uma luz, né, sobre esse assunto aí e deixar as coisas mais esclarecidas ainda. Obrigado, viu? Obrigado, Clóvis, também. Eu queria só, antes de encerrar, professora, Clóvis, se você pudesse pegar o... Vereadora, deixa eu... Você quer? Pensei que você tinha dito que não. Bom dia, professora Clóvis. Parabéns, né, pela coragem de ter vindo até aqui. Eu sempre falo, viu, eu sou um dos vereadores mais novos, não só de idade, mas eu também falo de política. O mais novo é o Juninho, depois eu, mas o Juninho está aqui dentro da casa há 12 anos. Vocês são velhinhos. Então, quer dizer, então, e eu vivi, né, nesses 2 anos e meio já, às vezes as pessoas param, às vezes, na rua e costumam falar assim, para de pegar no pé, para disso, sempre foi assim, principalmente na saúde, e as pessoas falam, locadora, para que ser desse jeito? A saúde sempre foi assim, porque agora você está pegando no pé. E eu sempre falo, não é porque sempre foi assim, que vai ser sempre assim. E antigamente eu não era vereador. Eu falo para as pessoas que eu não sei nem o que era vereador em 2012, 2010, eu não sabia. E Deus me colocou aqui e eu faço o que cada dia eu estou fazendo no meu trabalho. É a quarta SEI,
que eu estou participando. Em um ano eu participei de 3, 6. Eu acho que na história da Câmara Municipal nunca um vereador participou de 3 comissões em um ano. E realmente, né, essa coragem, eu sempre falo, a gente está ali, né, para falar, para dar para a população. E às vezes somos cobrados porque às vezes a pessoa não, acha que a gente estamos pegando no pé. Só que, na verdade, a gente sabe que não é assim. A gente só quer o melhor. Então, parabéns mesmo pela coragem de ter vindo aqui. O Clóvis está aqui também. Porque, realmente, eu sempre falo para as pessoas, né? É uma frase lá da periferia, né, vereadora Estela? Que quando a gente tem que falar, a gente é o que é. Não tem como, né, você querer ser o que você não é. E hoje essa atitude, né, da senhora ter vindo aqui e ter falado, eu acho assim que ela tira até um peso, né, às vezes das costas de alguns vereadores, que às vezes, porque é assim que a gente é, porque a gente somos cobrados. Às vezes as pessoas acham que a gente está aqui por estar, né? Eu falo que antes de ser vereador nunca imaginava que era dessa forma, porque somos cobrados o tempo inteiro, né? Esse final de semana, o tanto de vereadores, acho que todos aqui foram marcados em redes sociais, em questão de saúde, né? De uma advogada que precisava de uma internação. Então, eu falo que é isso, que o nosso papel aqui é tentar um dia mudar. Assim como você fala de fazer história, que a senhora já tem a sua história, né, que é diferenciada. Então, é isso que a gente quer um dia. Se um dia alguém lembrar de nós, vereadores, na vereadora Estela, e falar assim, ó, eu lembro o quanto que esses vereadores lutaram para melhorar a saúde, a educação. E, às vezes, quando chegar lá na frente ter alguma melhora, vamos lembrar desse dia. Então, parabéns mais uma vez, professor. Clóvis, eu estava me dirigindo a você, antes da gente encerrar, pelo seguinte. Primeiro, parabéns pela sua lealdade. Você fez um caminhar dentro desse propósito que a professora Maria do Carmo Kobayashi tinha e acabou sendo obstada por todas essas razões e adversidades citadas aqui, e que são muito importantes para a cidade, para essa comissão, para esse trabalho do Poder Legislativo. E você, como alguém que esteve do lado, em vários momentos você também foi muito julgado, não é? Então, se é braço direito, se está acompanhando, então, no processo, está vendo as desapropriações, está acompanhando, está apontando, não é? Está vendo aquisições como essa, que tem uma repercussão grande por conta do impacto e da situação da própria educação. Eu queria, só que antes da gente encerrar, se você pudesse falar como você sente em relação a isso. Acho que a professora teve essa oportunidade hoje aqui de falar dela e de colocar aqui a efetiva participação que ela teve e a que não teve, né, em questões bastante polêmicas para a cidade. Eu queria que você pudesse ter, como alguém que foi ali, fiel escudeiro, que teve ao lado, pudesse falar também. Qual que foi a sua... Você não fez um documento, né? Você veio acompanhá-la, né? A gente queria muito ouvi-la, mas você é alguém que estava ao lado nesses 20 meses de caminhada, e a gente sabe que, se ela passou pela dureza desses percalços, né, com essas possíveis ingerências, inclusive, você também, porque você era um braço direito ajudando a executar o que ela buscava, né? Aí, quando, no sentido contrário, vem tudo que ela apontou aqui, para você também não deve ter sido fácil. Então, para que até a gente possa entender melhor esse contexto para você também, eu queria que você falasse. Bom dia a todos, presidente. Agradeço a sua deferência. Vocês são diferenciados. Eu tenho um carinho muito grande pelo Poder Legislativo. Essa casa me deu muitas alegrias. Essa casa, eu não preciso dizer para vocês que eu fiz uma história profissional da qual, graças a Deus, eu tenho orgulho, porque comigo, para mim, sempre foi assim, não existe meio certo ou meio errado. Meio certo está errado e acabou. E eu me surpreendi com um convite maravilhoso que foi feito na época, pela prefeita, e a hora que ela me disse, olha, você vai ajudar a professora Maria do Carmo Kobayashi. Você conhece?
Óbvio que todo mundo da educação, né, Chiara, conhece Maria do Carmo Kobayashi. Mas eu lembro de uma fala muito interessante da prefeita. Ela falou assim, olha, o salário não é muito alto. Eu disse isso para ela. Eu falei, não, eu aposentei, se eu quisesse continuar ganhando, continuava no SESI, na janela, e não é isso que me aconteceu. Eu vou aprender com a professora Maria do Carmo. Eu disse isso, iria aprender, e aprendi muito. Aprendi seriedade, aprendi respeito à educação. Juntos, nós fizemos um trabalho que começou, vereadora, o nosso sonho... Ai, meu Deus, o nosso sonho era que as escolas tivessem um padrão na cidade, que as escolas deixassem de ser, e foi um pedido da prefeita nesse sentido, deixassem de ser depósitos. Porque vocês me perdoam, algumas visitas, tive o prazer de fazer um diagnóstico primário das escolas, algumas escolas tinham um estado físico que não combinava com o critério pedagógico, com o que nós temos na prefeitura, com o material humano que é aplicado com os professores, não combinava. O terceiro pilar da educação é o bem-estar, de qualquer situação, de um escritório. Se você tem o bem-estar, então foi isso. E a gente tentou, e como bem disse a professora, fomos buscar alternativas. O Juninho foi fazer essa visita, mas nós fizemos pesquisas 1000, vereadora, e buscar. Eu confesso para a senhora que sofri, sim. Eu vou dizer para a senhora que sofro porque eu tenho em casa uma família, eu amo muito minha família, e quando você fica exposto, e eu sempre disse que não queria ser secretário porque não queria ficar exposto. Só que eu fui inocente, né? Assessor também fica exposto. E eu jamais deixaria de me expor em favor de uma pessoa que eu via o esforço, o talento sendo aplicado, e, infelizmente, eu não levo jeito para esse mundo. A gestão privada, da qual fiz parte, é um outro mundo diferente da gestão pública, onde tem interesses, onde tem as ingerências. E eu digo aqui e tenho um maior respeito pela prefeita. Eu não estou aqui fazendo um carinho muito grande, uma admiração por ela, mas o sistema é um sistema que não me conveio, não me conviu. Eu assustei. A verdade foi essa. E quando teve a ceia, então, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí o povo pegou, o povo de casa, contei com o apoio de muitas pessoas que eu tenho que agradecer. Eu não preciso mencionar nomes, mas os corações estão em festa, porque eu aprendi a admirar mais ainda do que já admirava. Então, foi um momento difícil, mas eu não poderia me furtar de estar aqui ao lado da Maria do Carmo, num momento em que nós não podemos aceitar, de jeito nenhum, que sejam imputadas ações, comportamentos a quem não os fez, a quem, inclusive, os repudiou. Porque eu sou testemunha ocular do aborrecimento da Maria do Carmo com a negativa do baú. Inclusive com O baú é a arca literária. A arca É isso? literária. Tá. A gente falava baú da Mônica. Tá. Baú da Mônica. Que é o processo que foi indeferido pela prefeita. Ele foi indeferido por 2 vezes, e a Maria do Carmo dizia, olha, tecnicamente, esse é o caminho. E a equipe técnica acompanhava ela. Mas havia assim, uma ingerência extremamente abusiva. Eu queria te perguntar isso, porque, inclusive, no desabafo que a professora fez, ela fala com toda a elegância, né, para não ser grosseira, mas ela fala da grosseria que vivenciou e das situações desconfortáveis que ela e a equipe passaram. Você, em algum momento, também passou por isso? Olha, vereadora, graças a Deus eu sei diferenciar os papéis da vida, mas passei sim. Eram momentos em que, às vezes, em nome de que eu sou assim, é o meu jeito,
Mas eu sou um homem de mais de 60 anos, que eu comecei salvando vidas numa empresa e cheguei a diretor regional. E não foi por acaso. Todos eu passei por um processo rigoroso, seletivo, não trabalhei, eu trabalhei numa empresa séria, numa empresa que dá resultado, então eu não aceito que a minha fala, que o meu pensamento, que eu me expressar que nós precisamos ter uma escola do futuro. Eu cheguei... Essa ingerência e essa postura deselegante, ríspida, grosseira, refere-se à mesma pessoa já mencionada pela professora? Também. É o jeito da pessoa, mas é um jeito que ofende o profissional que está por trás disso. Eu não estava, de maneira nenhuma, querendo... nem tenho perfil político, jamais conseguiria ser como vocês, defensores. O meu estado emocional... Se você tivesse que quantificar nesses 20 meses que você esteve ao lado da professora, o poder decisório do Daniel nas ações da secretaria, de 1 a 5, qual que é o papel? Qual que é o poder? Olha... No que você vivenciou? Ele aconselhava muito... Quem? A secretaria, como um todo. Fazia as reuniões de aconselhamento. Conselho? O termo é esse, conselho? A minha convicção... Você acha que a secretária Maria do Carmo Kobayashi, pelo que você conhece dela e pelo que ela falou hoje... Não precisaria disso. A assinatura dela, que junto com o Fábio, foi fruto de um conselho do Daniel? Não, isso eu não... Isso aí, para mim, essa palavra cantada, para mim, é uma coisa que eu tomei conhecimento dela numa comemoração dos professores, que se falou, eu falei, ué, o que é isso? A gente vem... Não. Isso aí, sinceramente, eu não tenho... Não seria falar sem ter condições... Mas você que estava do lado da professora e que vocês comandavam, a secretária comandava a secretaria. Então, na tua opinião, essa decisão não foi da secretária? De maneira nenhuma. Foi surpresa. A secretária estava em Brasília, quando saiu uma live, ela falou, mas o que é isso? No dia da live, a secretária estava viajando? Estava em Brasília. Ela ligou para nós, e cá entre nós, eu sou bastante analógico. Olha, parabéns, eu não sou chegado. Bem-vindo ao mundo em que tudo é comunicado no metaverso. Eu sou analógico, então eu não fico em rede social, e eu gosto mais de... Eu sou fã de livro, eu não gosto muito. E quando ela falou, nós fomos ver, eu falei, nossa, é verdade. Mas foi assim, não passou. Para nós, o que pesa muito aqui é que assim, são decisões que, até os técnicos, né, para nossa surpresa, também são comunicados pelo metaverso, mas que são planejadas, decididas, encaminhadas por figuras reais. Para nós, o importante aqui na comissão é isso, porque e eu entendo, e vou repetir o que eu disse no início, entendo, respeito e comungo da missão de que alguém que tem o currículo da professora tem que ter a chance histórica de tirar essas ranhaduras colocadas por decisões que não foram dela. Mas, para nós, essas perguntas são fundamentais exatamente para isso, porque, de alguma maneira, os conselheiros acabaram conseguindo colher a assinatura da professora. Então, essa perseguição pelo caminho da verdade não foi a rede social que o fez, a divulgação foi. Então, essas figuras humanas, cujas decisões depois viram lives e outras divulgações do mundo digital, do mundo do metaverso, é que vai causando esses atropelos todos que a professora acabou passando nesses 20 meses, né? Não só com palavra cantada, mas também com as desapropriações. Porque aí, quando você não... Né, você pode imaginar diversas coisas, como nós até recebemos esse documento, muito importante, repito, histórico. É um dia importantíssimo hoje para o parlamento e para a história da educação, como disse a vereadora Chiara.
Importantíssimo, porque esses fatos históricos precisam ser colocados nos seus quadrantes. Porque você cobrar, a história cobrar, daqui a 3 meses, 4 meses, esse material estiver molhado em algum desses lugares que já perderam diversas caixas, não é? Se a gente souber daqui a 2, 3 meses que o curso, de novo, continua paralisado, porque parou, não tem formação, não tem execução, e nós vamos chamar o secretário, não é? A partir dessa, nós vamos chamar o secretário Nilson Girardello para discutir isso, porque tem uma sequência, não é? E a gente tem tido notícia de ações, né? Essas o povo vai ficar sabendo num período mais curto do que imagina, de visita a alguns espaços e até em alguns outros estados, para, né, visando aí o final do ano e os custos da educação. Esses valores que a secretária nominou aqui, que também é do nosso interesse, que uma secretária não tivesse tido acesso aos quantums da secretaria como um todo, de forma específica. Mas a gente sabe de movimentos. E esses movimentos vão apontar para outras conduções. E vai se normalizando uma prática que não vem em defesa da educação, não vem em defesa do erário. Então, eu quis te ouvir por isso, porque a secretária nós já ouvimos, ela já disse, e como você também foi muito julgado, até por ser considerado um braço direito, era importante te ouvir para saber se você tomou essas decisões, você estava lá, você viu. Né? Por isso que eu te perguntei da quantificação pela decisão tomada pelos assessores diretos da prefeita. Ninguém tomava decisão pela Maria do Carmo. A Maria do Carmo ouvia muito a gente, ela ponderava conosco, e, às vezes, até a gente dizia, olha, mas... Ela falava, olha, ela tinha autonomia e nós fazíamos o nosso papel. E, com relação ao julgamento... Isso também é questionável, né? Porque, por exemplo, ela tinha autonomia relativa, porque ela pediu para comprar um material, pediu a reconsideração 3 vezes, a prefeita negou. Aí que a senhora caminha, o seu caminhar leva a, quando a gente fala em aconselhamentos, em direcionamentos... Direcionamentos fala muito mais do que aconselhamento. Porque Olha, conselho eu sigo se eu quero. Agora, se dizem que o caminho é esse, eu tenho que ir nele, né? Eu só queria te responder perdão. Sim. Eu queria responder à senhora, quando a senhora falou como é que você se sentiu nessa história toda. Eu estou aqui num desabafo a vocês, dizendo o seguinte: eu me via, falei, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se tudo que eu penso vira até escárnio, virava assim uma chacota. Falei, gente... E aí, quando eu me programei para sair, porque eu tinha que respeitar o convite, e falar para a Maria do Carmo, tem que ficar aqui até você. Enquanto você ficar, eu fico. Mas quando o doutor André, o mesmo perfil, hoje ele não está aqui porque ele está trabalhando. Sim. E ele não conseguiu. E eu também recebi um convite que, para mim, me agradou muito o meu coração. Me agradou. Eu larguei uma turma agora, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse convite de hoje, e estar aqui, é uma maneira de dizer muito obrigado por vocês reconsiderarem, pelo menos a nos ouvir, de que participamos de um governo que, reputo novamente, não tenho absolutamente, tenho admiração, tenho restrições, mas são coisas minhas, eu estou falando mais como cidadão. Que é o que mais importa. Eu não faria certas coisas, e se eu tivesse, no meu entendimento, o sistema de construção que a gente sempre sugeriu, idealizou e sugeriu, foi que em 2, 3 anos nós tivéssemos pelo menos, vereador Berriel, pelo menos umas 10 escolas novas. E esses prédios que foram construídos foi para tirar situação, às vezes, de risco, viu? Porque foi N vezes, vocês viram pela imprensa, chuva, telhados com problemas, caixas d'água, a VCB, que é a parte legal, era um negócio que tinha que se ver. E isso era, repito, isso era um pedido explícito da prefeita que se desse um jeito. Mas fazer a coisa do mesmo jeito e querer resultado diferente é insano.
mas eu agradeço muito a oportunidade. De novo, hoje eu resgato, eu lembro que na saída, falando com o vereador Borgo, depois da minha oitiva aqui, eu disse para o vereador Borgo e o vereador Marquinhos, que era o presidente da casa da época, tive e tenho orgulho por cada um de vocês e respeito, tá? Porque quando o povo passou o voto para vocês, ele pode ter sido até... Eu não consegui votar em todo mundo. Em quem eu votei, sabe, mas eu não consegui votar em todo mundo. Mas cada um que depositou um voto em vocês, depositou um voto de confiança, de melhoria da nossa condição de cidadão bauruense. Então, o respeito e a admiração é uma coisa assim... Aqui, pessoas mais históricas, onde vem de carinho familiar, é muito grande, é admirável. Mas eu dizia para o Marquinhos e para o vereador Borgo, pelo amor de Deus, eu não quero passar nem na calçada mais da Câmara Municipal, porque eu me senti tão mal aqui, todas as vezes que eu me senti bem, hoje vocês conseguiram suplantar. Mas eu queria dizer hoje que a minha presença aqui e ver o sorriso de vocês, estarmos juntos, reverteu esse quadro, viu? Espero que a gente possa estar aí nas entregas, inclusive sexta-feira temos uma de entrega de cidadão, de título de cidadão. Agradeço a vocês, que a maioria esteve aqui e me deu um título, que é o maior título que um bauruense pode ter, porque eu não tenho título de cidadão, mas tenho a medalha. E ela tem um destaque muito grande. Eu só recebi isso porque vocês acreditaram em mim, e continuem acreditando. Eu espero que eu não participe mais de governo nenhum, porque eu não tenho estrutura e nem quero. Mas, como cidadão, estamos juntos, viu, pessoal? Obrigado. Vereadora, muito obrigado. Já reitero aqui, em público, uma admiração. Você sabe que ele tem uma admiração pessoal de longa data, do tempo dos nossos tempos de esportes, mas carinho e respeito a vocês, e que Deus abençoe, que a luz e a verdade esclareça por um único motivo, pelo povo de Bauru, que o povo de Bauru é um povo acolhedor e um povo que merece sempre o melhor. Obrigado. Seguramente, eu vou deixar a professora fazer o encerramento, claro, mas a luz aparece, viu? Nada fica escondido por muito tempo, né? E é tão providencial que aí as informações acontecem, vão circulando conforme a luz vai aparecendo. E nós tivemos, durante todo o tempo desta reunião pública, cerca de 100 pessoas acompanhando ao vivo ao mesmo tempo, porque é muito difícil nas transmissões em tempo real, o que dá uma dimensão da preocupação da população com o assunto que nós estamos debatendo aqui hoje, e que não termina aqui hoje. E talvez se justifique, né? Nós vamos chamá-lo aqui, naturalmente, nós vamos continuar ouvindo o governo e os assessores de gabinete. E esse registro aqui da JUSESP, da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que mostra a existência de uma empresa, em nome do senhor Daniel Fernandes de Freitas, cujo objeto social é o comércio varejista de livros, talvez isso justifique tamanha proximidade e tamanha competência para aconselhar ou direcionar uma compra. Mas isso, seguramente, nós vamos nos debruçar da forma como a vereadora Chiara colocou, com a mesma coragem, que eu agradeço mais uma vez, que a senhora teve em nos ofertar esse documento, e não só o documento, este material todo, que mostra, não é, diversos percalços havidos, inclusive com a contraposição de materiais que foram indeferidos pelo governo, apesar da manifestação pedagógica, né? Quando, no sentido contrário, nasce um outro muito mais caro, inócuo até aqui, que ainda não disse a que veio e que abarrota o almoxarifado, aliás, cujas caixas já estão até deterioradas, não é? Porque muda para o Crefor, leva para o almoxarifado, não é? Já se perdeu não sei quantas dezenas de unidades, já pediu reposição, e nada de funcionamento, nada de formação,
nada de dizer a que veio. Então, nós vamos ouvir o senhor Daniel, seguramente, nos próximos dias, e já vamos deixar claro que nós não vamos admitir nem monólogo, não é? Nem evasivas do sim ou não, que está contratado, recebendo, não é? Como um comissionado, ao lado daquela que assina e toma todas as decisões em N áreas. Em N áreas. E na educação, decisões milionárias. Milionárias. Aqui não é Nárnia, não. Não tem conselheiro do reino. Tomou a decisão, assinou, é responsável pela decisão que tomou. Inclusive com todos os riscos, implicações e consequências que podem resultar numa grave improbidade. De qualquer maneira, esta terça-feira torna-se um marco nestas investigações. Eu vou pedir licença aos vereadores para passar a palavra para a secretária, ex-secretária Maria do Carmo Kobayashi, que vereadora não, vereadora, né? Já não dá, nem né? secretária. Já veio em 22 audiências, já está acostumada. Não, mas eu voltei mesmo, foi pelo café da Rose. Aí sim, Rose. E pela forma como eles me tratam aqui nessa Câmara. Muito o pessoal bem. do staff é ótimo. Fica à vontade, professora. Eu só queria agradecer, e eu tenho um lema, né? De eu não prometer nada quando eu estou feliz, porque a gente faz promessa indevida. De não responder nada quando eu estiver irritada. E eu tive motivos, em demasia, para ficar muito irritada nessa casa. E com muitas coisas que aconteceram na minha vida. E eu não gosto de decidir nada enquanto eu estou triste, porque a emoção também nos tira o foco e nos tira a razão. Pensei muito em vir aqui pelas experiências muito negativas que eu tive nessa casa. Eu já falei isso, não preciso retomar. Mas, nesse momento, eu me sinto muito tranquila, como eu sempre vim até aqui, né? Tomei meu café, tomei minha água, acho que explicitei uma série de questões que poderiam não estar ainda explicitadas, né? E o mais, não estou aqui convocada, estou convidada. Já neguei uma série de convites, mas, dessa vez, nem a emoção, nem a felicidade, nem a irritabilidade, nem a tristeza, mas a razão e o momento que eu estou fortalecida e tive distanciamento para poder pensar tudo que houve, né? E eu acho que é isso. E agradecer mesmo e o respeito como eu estou sendo tratada. Meu único medo era a lembrança que eu tenho da SEI e da CP. Mas, realmente, vocês foram bastante gentis comigo, e é isso. Volto em paz, em consciência, e quero agradecer mais uma vez ao Clóvis, que é meu fiel escudeiro, e ao doutor André Gutierre Boicenco, que também sempre esteve ao meu lado. Existe uma pessoa que eu quero fazer um agradecimento, que não está aqui, não foi mencionado, que foi a pessoa que trabalhava com os editais da Secretaria Municipal da Educação, que é o Davidson. Pessoa ímpar. Foi ele que resistiu bravamente a muitos editais. É uma pessoa que eu gosto, tinha vontade de ligar para ele e falar isso, que eu fiquei sabendo que houve, né? Não o fiz e quis fazê-lo em público, porque está registrado e ninguém precisa pedir meu celular para verificar para quem eu ligo ou para quem eu deixo de ligar. Inclusive porque ele é público e eu não apago nada. Tá certo? Muito obrigada. Gostei desse encerramento com chave de ouro, hein? Essa história do celular ainda vai longe. Gente, com essa terça apimentada, mas lúcida, penso que aumenta a nossa responsabilidade como vereadores eleitos e como membros dessa comissão, a responsabilidade em dar voz e verdade aos fatos, não é? Agradeço a presença também da imprensa,
que prontamente se interessou e veio, né, uma cobertura realmente... Está pegando só agora o celular, professora. Agradecer imensamente, mais uma vez, ao Clóvis, mas, em especial, à professora Maria do Carmo Kobayashi, pela isenção, pela coragem, pela postura em vir até aqui essa comissão e falar com a tranquilidade e, sobretudo, pelo vasto material que vai dar um norte, seguramente, mais firme para as investigações que nós, vereadores, teremos que fazer nesse próximo período. E pode acreditar, prefeita Suelen Rosim, não nos furtaremos de fazer. Doa a quem doer. Nada mais havendo a tratar, esta comissão dá por encerrada esta reunião pública às 11h15.